Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Desinfecção e Fluoretação. Nela abordaremos conceitos, o processo de desinfecção e suas características e o processo de fluoretação e as suas características. Esse fluxograma representa o sistema de abastecimento de água. Note as etapas de manancial, em que ocorre a coleta da água bruta, a água é aduzida, entra no tratamento, passa pelas etapas de coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação, correção do pH e a partir desse momento a água já é considerada tratada. Daí ela é reservada e posteriormente distribuída para a população. A principal função do processo de desinfecção é eliminar de forma econômica os micro-organismos presentes na água. Além disso, essa etapa ainda promove uma redução da turbidez da água. A etapa de desinfecção trabalha com a esterilização, em que ocorre a eliminação de todas as formas de vida microscópica presentes na água. Os agentes desinfetantes podem ser físicos ou químicos. Dentre os agentes desinfetantes físicos temos a temperatura, a radiação e a filtração. Dentre os agentes desinfetantes químicos temos os halogênios, os alcoóis, os fenóis, os metais pesados e os ácidos e bases. Para que o agente desinfetante cumpra a sua função de eliminar todas as vidas microscópicas presentes na água, ele precisa atender a alguns requisitos. Dentre eles, alguns são: ele precisa possuir atividade antimicrobiana, que diz respeito à eliminação de vidas microscópicas. Ele precisa possuir uma solubilidade na água, quanto maior for a sua solubilidade, melhor. Ele não pode provocar nenhum tipo de doença no homem e nos animais. E ele não pode realizar combinação com material orgânico estranho. Mais algumas características são: estabilidade, ele precisa ser estável, ele precisa apresentar toxicidade para os micro-organismos em temperatura ambiente, visto que não torna-se viável aquecer a água para que o agente desinfectante cumpra a sua função, ausência de poderes corrosivos e tintorais, e ele precisa estar disponível em grande quantidade e também de forma mais econômica possível. Dentre os principais agentes desinfetantes estão o cloro, as cloraminas, o dióxido de cloro, a radiação ultravioleta e o ozônio. Ressalta-se que o cloro, tanto na forma líquida quanto gasosa, é o agente desinfetante mais aplicado nas estações de tratamento de água. Esse gráfico ilustra o histórico da aplicação do cloro para o tratamento da água e também ressalta a sua importância. Note que nos Estados Unidos, antes do processo de aplicação do cloro no tratamento de águas, a quantidade de pessoas que morriam por febre tifoide era em torno de 30 pessoas. Com a aplicação do cloro na estação de tratamento de água, esse número foi reduzido devido à eliminação dos micro-organismos presentes na água. Atualmente, alguns tipos de micro-organismos já ganharam resistência ao cloro. Portanto, há necessidade de se pesquisar outros agentes desinfetantes para fazer com que esses micro-organismos sejam eliminados da forma mais adequada. Os agentes desinfetantes irão eliminar os micro-organismos das seguintes formas: eles irão lesar a parede da membrana, ou eles poderão alterar a parede dessa membrana, também poderão promover a inibição da ação enzimática e poderão alterar as proteínas e o ácido nucleico presente dentro dos micro-organismos. Para verificar se a etapa de desinfecção ocorreu de forma adequada, há necessidade de se realizar ensaios em laboratório. Para isso, são avaliados os organismos patogênicos e também os indicadores desses micro-organismos patogênicos. Dentre os principais micro-organismos indicadores para verificar se a etapa de desinfecção ocorreu de forma adequada estão os coliformes totais, os coliformes fecais ou termotolerantes e as bactérias heterotróficas. O cloro aplicado nas estações de tratamento de água, além da função de desinfecção, possui algumas outras. Dentre elas estão oxidação de compostos inorgânicos do ferro e do manganês, remoção da cor real, ou seja, redução da turbidez, e o controle de gosto e odor em águas de abastecimento. Outras funções para a aplicação do cloro são oxidação de compostos orgânicos sintéticos, minimização de subprodutos da desinfecção, auxiliar nos processos de coagulação e floculação e controle microbiológico das unidades componentes da ETA.
O cloro ele também pode ser aplicado na etapa de coagulação, que é chamada de pré-cloração. Isso serve para reduzir os micro-organismos presentes na água bruta. Essa pré-cloração pode ocorrer conforme a qualidade da água bruta. Essa tabela ilustra as dosagens típicas de cloro conforme determinada situação. Sugiro que deem uma olhada mais minuciosa nessa tabela para verificarem essas dosagens. O cloro pode ser aplicado nas estações de tratamento de água de forma gasosa, de forma líquida, que é o hipoclorito de sódio, e de forma sólida, que é o hipoclorito de cálcio. O cloro, tanto na forma sólida, líquida ou gasosa, pode ser obtido através de cilindros, de caminhões-tanque e também de reservatórios que já foram pré-determinados para esta função. Nesta imagem, temos o exemplo de cilindros de cloro na forma gasosa. Note que são 2 cilindros de 90 kg e eles estão posicionados próximo ao dosador de cloro. Essa outra imagem ilustra cilindros de 900 kg contendo cloro na forma gasosa. Essas outras apresentam um detalhe da situação descrita anteriormente. Note que são cilindros de 900 kg e estão posicionados próximo do dosador de cloro. Essa imagem ilustra o abastecimento dos reservatórios de cloro na forma gasosa através de caminhões. E aqui temos tanques de 50 toneladas contendo cloro gasoso. Mais detalhes da situação descrita anteriormente. O cloro gasoso não é aplicado na estação de tratamento nesta forma da matéria. Ele é convertido para cloro líquido, que aí sim ele será aplicado de forma adequada para a desinfecção das águas. Esse esquema representa o sistema de emprego do cloro dentro das estações de tratamento de água. Note a presença dos cilindros, do dosador de cloro e, por fim, a conversão do cloro gasoso na forma líquida para aplicação na água a ser tratada. Aqui temos um esquema semelhante ao anterior. Note a presença dos cilindros de cloro gasoso, o dosador de cloro. Após isso, o cloro é convertido para a forma líquida e na forma líquida ele será aplicado para o tratamento das águas. O cloro líquido pode ser obtido através de barris e de caminhão-tanque e ele fica armazenado em cilindros. A partir desse momento, ele já pode ser aplicado no tratamento de águas. Aqui temos um exemplo de como o cloro na forma líquida é armazenado dentro de uma estação de tratamento de água. E por fim, o cloro sólido. Ele é obtido através de sacos e esse cloro sólido ele precisa ser diluído na água para posterior aplicação para o tratamento da água. Como dito anteriormente, pode ser que haja necessidade de haver a pré-cloração na estação de tratamento de água. A pré-cloração ocorre antes da etapa de coagulação ou em conjunto com esta, onde o cloro é inserido, visando eliminar os micro-organismos patogênicos presentes na água. O cloro ele irá reagir com a radiação ultravioleta, promovendo a remoção da cor aparente presente na água. Por isso, ele é de suma importância para a clarificação das águas. Agora, vamos falar um pouco sobre a fluoretação. Essa etapa visa manter as quantidades mínimas e máximas do íon fluoreto para promover a manutenção da saúde bucal da população. Um estudo realizado nos Estados Unidos em relação à etapa de fluoretação diz que, para cada $1 gasto com a fluoretação, são poupados $80 em manutenções em relação à saúde bucal da população. Essa tabela ilustra as quantidades recomendadas para a aplicação do íon fluoreto em águas para abastecimento. Sugiro que deem uma olhada, analisem essas quantidades para verificar quais são as recomendações. A aplicação do fluoreto pode ocorrer através do fluoreto de sódio, do fluoreto de cálcio, do ácido fluossílico e do fluossilicato de sódio. Essa tabela ilustra as características dos íons de fluoreto que são aplicados na estação de tratamento de água. Algumas dessas características são peso molecular, densidade, dentre outras. Essas informações são importantes para o correto dimensionamento da dosagem e também do tanque de contato. Essas imagens ilustram o armazenamento em tanques do ácido de fluossilicato na forma líquida para ser aplicado na estação de tratamento de água. As etapas de desinfecção e fluoretação e também a correção do pH, que é a estabilização química, ocorrem no que é chamado de tanque de contato. Essa imagem ilustra um tanque de contato. Note que a água entra através desse ponto, ela recebe o flúor e o cloro e também a cal para estabilização química quando necessário. Após isso, a água perde carga para dar tempo para que o cloro e o flúor desempenhem as suas funções. Aqui temos mais imagens que mostram detalhes no tanque de contato.
Após a água passar pelo processo de desinfecção e fluoretação, essa água ela é aduzida até o reservatório. De lá, ela vai ser distribuída para a população através das redes de distribuição. Aqui temos a esquematização de uma planta baixa de um tanque de contato. Sugiro que dêem uma analisada minuciosa nessa planta baixa. E aqui temos um corte do tanque de contato. Sugiro que deem uma analisada nesse corte, verifiquem os componentes e também como funciona esse processo de desinfecção e fluoretação nesse tanque. Em relação às etapas de desinfecção e fluoretação, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!